Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é passagens bíblicas controversas. E o tópico de hoje é pregando aos espíritos na prisão. Como temos visto esta semana, só textos difíceis. E hoje não é diferente. Meu professor Pedro Apolinário, que já descansa no Senhor, gostava desses assuntos difíceis. Inclusive, ele escreveu vários tópicos explicando em detalhes cada um desses textos. Restam saudade e gratidão, mas ficaram também os grandes ensinamentos. Obrigado. No tópico de hoje, vamos abordar 1 Pedro capítulo 3, versos 13 a 20. A frase que facilita as discussões é: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 19. Por causa desta frase de Pedro, alguns estudiosos ensinam que no período em que Jesus ficou na sepultura, ele, Jesus, pregou aos espíritos em prisão. Normalmente, ao interpretar as Escrituras, nós usamos o contexto do texto, partindo do contexto imediato para o contexto raiz, seguindo o princípio do texto, depois do contexto, até chegar ao todo bíblico, o que quer dizer que um verso deve ser analisado respeitando o próprio verso, o seu contexto imediato, que pode ser uma porção maior e até mesmo um capítulo inteiro, e, finalmente, todo o ensinamento bíblico. É claro que quem crê na imortalidade natural da alma não apenas pensa diferente do que a Bíblia ensina, como também tem dificuldade de aceitar o claro ensino bíblico de que não existe alma separada do corpo. Para não ficar dúvida alguma, lembre-se de Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7 que estudamos logo no início do trimestre. Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Os que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão enquanto descansava na tumba. Para eles, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente inaceitável, pois não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos, conforme Hebreus 9, 27 e 28. Então, por que Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chance de salvação? Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Já vimos isso em lições anteriores, conforme Jó 14, 10 a 12, Salmo 146, 4, Eclesiastes 9, 5 e 10, 1 Coríntios 15, 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, porque somente eles ouviram sua mensagem? Não havia outros perdidos queimando no inferno com eles? Também não faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes noutro tempo, 1 Pedro 3, 19 e 20. A Bíblia fala que os anjos maus ainda hoje são desobedientes, conforme Efésios 6:12 e 1 Pedro 5:8. Além disso, sobre os anjos caídos, Deus os tem guardado sob
trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está em Judas, verso 6, sem nenhuma oportunidade de salvação. Devemos notar que em 1 Pedro 3, os espíritos em prisão do verso 19 são identificados no verso 20 como os antediluvianos desobedientes nos dias de Noé. O termo espírito, do grego pneuma, é usado nesse texto e em outras partes do Novo Testamento, 1 Coríntios 16, 18, Gálatas 6, 18, em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. A expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado em que se encontra a natureza humana não regenerada. Veja Romanos 6, versos 1 a 23 e Romanos 7, versos 7 a 25. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus, Hebreus 11, 7, e se tornou pregador da justiça para seus contemporâneos, conforme 2 Pedro 2, verso 5. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. Ele não tratou do tema do estado dos mortos. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.